Mudando de assunto agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece diretrizes para a terapia nutricional de pessoas com transtorno do espectro autista. A legislação determina que a terapia nutricional seja realizada por profissionais de saúde habilitados. Isso em relação ao SUS, isso em relação também às operadoras. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o advogado Juliano Pessoa. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Na prática, para que as pessoas entendam, o que é que essa lei determina no dia a dia, na prática? Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. Determina, Gilvan, como você bem destacou na abertura, que esses pacientes agora terão a possibilidade de ser assistidos, de serem assistidos por um profissional habilitado nessa seara nutricional, porque, para você ter ideia, os números destacam que entre 40% e 80% das pessoas inseridas no TEA têm algum tipo de questão relacionada a dificuldades nutricionais, sim. Ou seja, seletividade, que leva muitas vezes a questões extremas, tanto de obesidade como de desnutrição. Então, ou seja, naturalmente não se quer mais esse contexto envolvido na saúde desse paciente. Então, a partir de agora, eles terão a possibilidade de ter um direcionamento, vamos dizer assim, também para esse contexto que termina interferindo no seu desenvolvimento naturalmente, todas as questões orgânicas desse paciente. E a lei já está em vigor? Ela vai entrar em vigor a partir de quando? As pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, elas podem ir em busca já desse atendimento, desse acolhimento? Ótimo, eu diria que devem, Sofia. A lei foi sancionada pelo presidente, já foi publicada no Diário Oficial no dia 30 de abril. Então, ou seja, a vigência é automática a partir da sua publicação, então já está em vigor. E nada mais é do que buscar, de fato, a partir do profissional médico, que é quem gerencia muitas vezes essa equipe multidisciplinar, e o médico certamente estará encaminhando essas pessoas, e elas devem buscar tanto pelo Sistema Único de Saúde, como também, o Gilvan bem destacou, nas operadoras de saúde, a assistência nutricional, que muitas vezes é essencial ao tratamento dessas pessoas. Existe um limite mínimo desses profissionais? Está falando que são profissionais habilitados, mas existe um limite mínimo? Não se fala em limite, Gilvan, mas assim, ele precisa ser disponibilizado, porque nem todo profissional tem a capacitação necessária para poder direcionar essa questão específica. Então, normalmente são nutricionistas. Existem hoje nutricionistas, para você ter ideia, que são especializados nesse tipo de paciente, que é um paciente muito específico, que demanda uma atenção mais especializada, e já tem profissionais que se dedicam a isto, e o Estado agora, o Sistema Único de Saúde, terá naturalmente que capacitar, porque há um contexto na legislação de promoção dessa terapia nutricional. Tá? Então, ou seja, isso passa também, anteriormente, por uma capacitação dos profissionais de saúde que estão ligados ao Sistema Único de Saúde, para poder se habilitarem esses profissionais a atender essas pessoas de forma adequada, como a legislação prevê, inclusive. Você falou sobre a questão da equipe multidisciplinar, e a gente já trouxe aqui várias vezes, em entrevista com você mesmo, essa questão de, muitas vezes, o plano legal ou do próprio SUS não disponibilizar essa rede de profissionais necessária para atender as pessoas com TEA. Existe um limite, por exemplo, desses profissionais que atendem pelo SUS ou pelo plano de saúde? Como é que funciona isso? Olha, isso é algo que ainda se enfrenta, esse tipo de obstáculo, infelizmente, nos dias atuais, tanto pelo SUS como pelos operadores de saúde. A lei é cristalina, eu diria. Então, ou seja, a lei, de maneira expressa, ela ressalta que não há qualquer tipo de limite nessas terapias ou nos profissionais que assistem essa criança. O que a gente tem que verificar é que a prescrição é formulada por um profissional devidamente habilitado, por um médico, geralmente, que indica, que verifica, individualizando o tratamento de cada paciente, que é assim que a ciência determina, e caso isso seja feito, é importante que ele seja assistido de maneira adequada, conforme a sua necessidade. Então, as pessoas precisam, se for no SUS, buscar rapidamente ajuda nas ouvidorias do Sistema Único de Saúde, nas instituições, reportando esse tipo de situação. E se for nas operadoras esse tipo de obstáculo, também buscar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também levando essa informação de descumprimento da legislação, porque hoje, para vocês terem ideia, a lei se ampliou de uma forma que nós temos a lei de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas inseridas no TEA, e nós temos recentemente, há alguns anos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também prevê toda essa assistência. E vale ressaltar, a lei de 2012 equipara a pessoa inserida no TEA à pessoa com deficiência para fins de direitos. Então, ou seja, são inúmeros direitos
E o controle social realmente faz muita diferença, ou seja, quando a sociedade fica reivindicando, não se contenta com a negativa que surge e busca ajuda, nem que seja, infelizmente, junto ao Poder Judiciário. Você está falando uma coisa importante, você falou no começo da entrevista sobre a questão da seletividade na escolha desses alimentos, que é uma coisa muito comum dessas pessoas inseridas no TEA, né? É porque muitas vezes a escolha dessa criança, dessa pessoa, é repetitiva. Num determinado tipo de alimento. E muitas vezes esse alimento não tem os nutrientes necessários. É um desafio para a mãe, para o pai, no dia a dia. Isso é importante, essa questão. Né? Exato. E veja, Gilvan, sozinha a mãe ou o próprio pai não tem conhecimento técnico. Como é que eu vou inserir determinado alimento? Como é que eu vou inserir determinado contexto alimentar? Desculpa, só cortando. Às vezes a criança tem uma repetição. Passa um tempo só comendo aquilo, não é um problema, né? E às vezes é um hábito não saudável, né? Então é importante que assim, a orientação profissional, até para fazer com que o pai saiba como induzir, como é que ele vai introduzir isto, né? Ou seja, faça dessa forma, introduz dessa forma, aborde desse contexto. Ou seja, é essa orientação que sequer existe hoje. Além da orientação, também o direcionamento nutricional adequado, né? Para se não chegar a extremos, como nós constatamos aí no dia a dia, tanto de desnutrição como a obesidade. Quando se há negativa de tratamento por parte do plano de saúde, o que essas mães e esses pais podem fazer, Juliano? Só relembrando, porque é muito comum, né? Infelizmente. Veja, Sofia, buscar ajuda imediatamente. O que a gente constata, infelizmente, é que as pessoas se deparam com a negativa e ou acham que é comum ou não sabem onde procurar ajuda. Então, a primeira busca a ser feita é administrativamente. Não se recomenda buscar direto ao Poder Judiciário. Então, o recomendado é, se for no SUS, busca as instituições públicas. E aí nós temos instituições, inclusive, que têm ligação com o Poder Judiciário, como a Defensoria Pública, que tem um núcleo de saúde que assessora toda a população. O Ministério Público também tem um contexto de núcleo de saúde para assessorar essas pessoas. A ouvidoria do SUS, como nós falamos, qualquer pessoa coloca hoje o 0800 do SUS, tem lá facilmente acesso à internet, entre em contato, também leva essa informação. Se for na seara privada, aí a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou seja, busca ajuda, porque o que nós temos hoje em texto de lei é a previsão expressa de assistência adequada de acordo com a prescrição médica. Então, não deve haver qualquer tipo de contestação, de questionamento da forma que foi prescrita. É simplesmente para se cumprir o tratamento de maneira adequada. Se há obstáculo, é preciso que esse familiar, de fato, busque empreender todas as medidas no sentido de resguardar o direito dessas crianças, em sua maioria, que precisam ser assistidos o mais precocemente possível. É isso que os especialistas destacam e a gente não pode um desafio diário, conceber. Né, Juliano? Desafio diário, até porque essa negativa, ela implica num atendimento muito profissional, muitas vezes, né? E esse é um problema, né? Exato, porque veja, Gilvan, ele tem direitos vários, como eu falei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, inclusive, já prevê uma lista lá. Então, desde o diagnóstico precoce, da terapia muito profissional que é prescrita, acesso a medicamentos, muitas vezes, acesso agora a esse contexto de terapia nutricional. Então, ou seja, tudo isso está previsto. Não existe qualquer motivo para essas pessoas serem desassistidas, como muitas vezes acontece. Então, é importante que recorra-se à ajuda administrativamente, não resolvendo, busca um profissional que atua nesse tipo de contexto de saúde para acessar o Poder Judiciário, pleiteando uma decisão liminar para que seja a operadora de saúde, seja o Sistema Único de Saúde e assista adequadamente. Porque o grande detalhe desse tipo de contexto, desse paciente específico, é que retardar esse tratamento, postergar esse tratamento, causa um prejuízo irreversível. Esse é que é o grande detalhe. A gente se depara com inúmeros relatórios médicos atestando isso. Você suspender um tratamento de abordagem terapêutica desse tipo de paciente ou postergar o acesso a esse tipo de terapia, ele não recupera esse período. Esse é que é o grande detalhe. Então, a gente não pode conceber, enquanto sociedade, inclusive, com a crescente de número, né, desses pacientes, que as pessoas fiquem desassistidas. A gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Bom Dia, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima, viu? Até a próxima.